Olá, essa é mais uma edição do ASP Talks. O meu nome é Rogério Tucci. Hoje eu que vou ter a honra de anfitriar esse bate-papo com o professor José Fernando Simão, que dispensa apresentações, professor da Faculdade de Direito da USP, Largo de São Francisco. Professor, é um prazer recebê-lo no ASP Talks. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Conheci o Rogério aluno nos bancos de graduação. Tive o privilégio depois de ser paraninfo da turma do Rogério, orientador do mestrado, atualmente doutorado, e amigo da família. Aliás, eu digo uma coisa, Rogério, de coração, que a amizade dos seus pais me é muito cara. Muito obrigado pelo convite. E a nossa ASP, né? Sempre pioneira, sempre com boas ideias e sempre trazendo ao associado informação de qualidade e com facilidade. Porque hoje em dia o problema é a qualidade associada à facilidade. Às vezes é fácil e é ruim, ou às vezes é de grande qualidade e difícil acesso. Parabéns à nossa associação mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. A gente fica muito feliz com esse bate-papo hoje. E vamos direto ao assunto. O objeto da nossa discussão hoje é a reforma do Código Civil, que está em vigor. O professor faz parte da comissão de juristas montada pelo Senado Federal. E a primeira pergunta já é exatamente nessa linha, professor. São quase 30 anos de carreira. O que fazer parte dessa comissão representa na sua trajetória? É assim, Rogério, a gente quando tem 20 anos e é aluno de Direito, tem alguns sonhos. E o meu sonho sempre foi ser professor. E professor da São Francisco. Tenho testemunhas oculares e auditivas da época sobre esse meu depoimento. Então, no momento que você realiza o sonho de uma vida, é praticamente você olhar para o lado e falar, não preciso de mais nada. O que é verdade. Ser professor das arcadas sempre foi meu vício desde o início, como diz a canção. Agora, o tempo vai passando e a carreira vai sendo generosa com a gente e a gente vai conquistando espaços, por exemplo, o meu espaço em Portugal, que você sabe bem que eu tenho, isso vai dando uma certa sensação de, eu diria, missão cumprida mesmo. É interessante dizer isso. É missão cumprida por quê? Formação de discípulos, mestrado, doutorado. Obras escritas, que acabam fundamentando doutrina e jurisprudência. Citação nos tribunais com alguma frequência. E, por fim, os trabalhos institucionais, como você tem na ASP, eu tenho no IBD-Conte, etc. Só que, de repente, aparece uma chance que é absolutamente única, porque a ideia de uma reforma do Código Civil, evidentemente, se voltarmos para as reformas e tentativas do século XX, entre o Código 16 de 2002, comissões existem. Agora, primeiro, existir uma comissão não é simples. Depois, alguém ser convidado num mundo que tem muitos juristas, né? O mundo de hoje ele é muito plural em termos de pensamentos e de pessoas que estudam direito civil. Eu confesso a você que eu fiquei bastante afetado em dois sentidos. Um, da emoção de fazer parte desse momento histórico, porque é um momento histórico. Os que não estão na comissão costumam dizer, mas que certeza vocês têm que o projeto vai ser aprovado? Nenhuma certeza. Mas a ideia de participar de um debate desse nível já é uma reflexão por uma vida. E dois, a responsabilidade, né? Porque a felicidade vem com uma responsabilidade. Eu fiquei com a subcomissão de obrigações, como você sabe, e muitos amigos sabem, depois eu posso explicar mais detalhadamente. Então eu estou trabalhando em cima do material de Agostinho Alvim, né? Com o retoque fino de Miguel Reale. Então é assim, é uma baita responsabilidade e é uma baita ansiedade. Eu confesso a você que quando começaram os trabalhos eu fiquei algumas noites sem dormir, e não é exagero. O que na minha carreira eu só me lembro que eu perdi noites de sono na época do concurso para a USP, que foi em 2008. Depois, a professora Giselda aqui diz às vezes assim, cada palestra que vou me dá frio no estômago. Não, eu não tenho frio no estômago. Cada aula que dá me dá frio no estômago, não, eu também não tenho. Acho que eu já teria morrido de frio no estômago, porque é todo dia. Mas eu realmente fiquei bastante ansioso. Eu perdi o sono, fiquei preocupado, fiquei com frio no estômago antes das reuniões. Aí eu confesso a você que foi quase que um momento de epifania, mas também por causa da responsabilidade. Comissão hoje tem grandes amigos. O ministro... Qual o desenho da comissão, professor, como um todo? O ministro Salomão, ele tem por foco, vamos chamar central, o mainstream do trabalho, a atualização do código a partir de uma certeza, e isso é óbvia, que entre 2000, eu não vou falar 2003, mas 2000 e 2020, há mudanças substanciais tecnológicas. Isso é óbvio, como 2 e 2 são 4. E a partir disso o ministro resolveu, com a ideia levada ao senador Pacheco, e portanto havia uma ideia dentro do judiciário, agora acolhida pelo legislativo, e as academias representadas pelos subrelatores, que são a professora Rosa Nery e o professor Flávio Tartucci, de montar uma comissão
que precisaria ser subdividida em subcomissões, porque exatamente de acordo com os livros, ou basicamente de acordo com os livros, porque parte geral é uma comissão só. Obrigações, como livro é enorme, a comissão foi subdividida em teoria geral, que eu sou o subrelator, 233 a 420, depois contratos, depois responsabilidade civil, e os títulos de crédito ficaram comigo. E os atos unilaterais ficaram subdivididos, um pouco com responsabilidade civil, um pouco comigo. Depois, empresas, que obviamente é um livro à parte, depois coisas, depois família, sucessões e direito digital. Então, se eu não erro a conta, são 9 subcomissões, que são coordenadas por um subrelator, que é o responsável por apresentar o projeto final da subcomissão, que foi apresentado em dezembro. Esse projeto apresentado em dezembro, portanto, 9 pedaços, estão sendo literalmente costurados pelos professores Rosa Nery e Tartucci, que estão agora dando a chamaria de uma uniformidade sistêmica. É verdade que durante os debates nas audiências públicas, eu digo, Rogério, que esse projeto foi o projeto mais democrático de Código Civil que o Brasil já teve de reforma. Por quê? O de 16, depois de como diziam os portugueses, de uma sucessão de falhanços, o Bevilacqua entregou um projeto pronto. O debate foi literalmente na Câmara dos Deputados. Só. Que tem aqueles trabalhos em 6 volumes do Sabino, que você vê direitinho. O código atual, a comissão presidida pelo professor Miguel Reale, composta pela aquela pleia de juristas, entregou o trabalho pronto. A democracia do debate houve, porque os juristas foram à Câmara e ao Senado e participaram dos debates, mas essa reforma, que o ministro Salomão é o capitão, ela tem sido feita em audiências públicas, ou seja, a gente tem recebido sugestões, mais ou menos 800 entidades foram informadas da reforma e sugestões pedidas. Então, assim, é certeza que na história do Brasil, e não sei se em outros códigos do mundo, alguma reforma foi tão democrática, de ouvir tanta gente. O que duplica o trabalho, né? Então, para mim, é um momento de apoteose da carreira e um momento de extrema responsabilidade e de preocupação. Porque na hora que os livros, esses pedaços, não ainda de pedaços foram entregues, esses 9 pedaços, em dezembro, e tem que dar a data, dezembro de 23, era a hora da gente poder apresentar emendas. Então eu tive o trabalho de ler tudo e apresentei 108 emendas. Eu fui o que mais apresentei. Para além da parte que me cabia. Além da parte que me cabia, eu apresentei 108 emendas. Desde coisas de língua portuguesa, o advérbio independente, mente, o adjetivo independente, até coisas substanciais. Confusão entre residência e domicílio na parte de família, problemas na sucessão que me parecem que precisam ser melhores pensados, inclusive a solução da concorrência. Então, a ideia de reformar é preciso? Bom, já no século XIX se discutiu se era necessário codificar ou vamos deixar várias leis esparsas que cuidassem dos temas civis. A vitória da codificação é inconteste. Tanto que a China tem um código civil. A Rússia tem um código civil e um código de família. Então, quer dizer, a codificação pegou. Agora, diante da codificação, o que se faz? Se criam novos microsistemas ou se mexe no texto do código. Eu, por exemplo, se tivesse capitaneado a ideia, eu teria feito um microsistema, por exemplo, de reprodução humana assistida, das questões de bioética. Sim. Não acho que é para o Código Civil isso. Como eu teria também feito o livro de direito digital, que vai ser um livro incorporado ao código, como também um microsistema. Uma lei de direito digital. Vamos chamar assim, lato sensu. Mas quando o ministro Salomão resolveu incorporar tudo ao código, ele também não está muito errado em termos sistemáticos, porque o código alemão incorporou a lei de consumo dentro dele. A lei de locação portuguesa, ora está no código português, ora está fora. Então, assim, não é que nós vamos inventar a roda, Rogério. Nós vamos adotar uma leitura possível do sistema. Não é nada tão excepcional assim. Não é. E daí você vai dizer assim, mas Simão, então você preferia que o direito digital estivesse fora? Preferia, mas no momento que você é convidado para uma comissão e você conhece as regras, eu acho que essas regras são postas e a gente aceita. Se eu achasse, e não acho, um crime o direito digital no código, eu não teria aceito participar da comissão. Sim. Eu só acho que eu gostaria de outro jeito. Mas como eu também gostaria que a sucessão do companheiro e do cônjuge fossem regidas de outra maneira que não adotou o Código Civil. Então, só para dizer o que para você? Que o que me foi apresentado até agora, como 9 pedaços de um trabalho, precisam ser melhores refletidos, pensados, e nós estamos nessa fase. E sobre reflexão, professor,
quais são os desafios? Vamos dividir a nossa conversa, se o professor estiver de acordo, nos desafios da sua comissão, depois nos desafios das outras comissões, e no final uma palhinha de família e sucessões, que é uma área tão importante na trajetória do professor. Mas então, na subcomissão, quais foram, na sua subcomissão, quais foram os principais desafios? Bom, vamos só dar um detalhe importante. A comissão começou como obrigações e responsabilidade civil. Uhum. Por pedido do professor Nelson Rosenwald, a comissão foi subdividida. E, portanto, no final, a minha subcomissão, ficamos eu e o professor Edivaldo Brito só. Foi a menor comissão das subcomissões. Somente vocês dois, entendi. Ou seja, a Mista Galotti, a doutora Patrícia Carrijo e o professor Nelson Rosenwald montaram uma subcomissão, dividimos. Então, foi uma comissão com 2 trabalhadores. Só para você ter uma ideia, nós temos lá um Dropbox onde a gente recebeu todas as sugestões dessas 800 entidades. Da minha parte, vieram 15 sugestões. Era tudo em condomínio, animais e família e sucessões. Ou seja, isso é um bom termômetro para medir a preocupação da sociedade brasileira. Uhum. Até eu podia dizer para você que em empresa, a capitã do barco, a professora Forgione, havia muitas preocupações setoriais, porque, enfim, é um livro que mexe com a atividade econômica. Claro. Mais diretamente. Mais né? diretamente. No meu tema, Rogério, vamos dizer assim, quando eu pedi ao ministro Salomão, ao professor Tartucci, para ficar na comissão de obrigações, é porque eu imaginei que fosse acontecer o que aconteceu. Um trabalho muito árido, muito técnico, um trabalho sem glamour, ao contrário de família e sucessões, ou mesmo na parte geral com os animais, mas um trabalho que precisava ser feito por alguém que gostasse, tivesse um conhecimento, estudo. Você sabe, foi meu aluno, eu dou aula de obrigações há muitos anos. Uhum. Eu escrevi no Código Civil comentado com o Tartucci, o Marquinho, sobre obrigações, portanto, eu chamaria um verdadeiro check-up do livro há muitos anos, com os problemas, e portanto acompanho nas jornadas dos enunciados de obrigações. Eu achei que aconteceu o que aconteceu, que não haveria interesse no debate. E não houve, até o momento. Pode haver agora. Sim. Pode haver agora. Mas há uma aparência de concordância. De concordância, o que demonstra algumas coisas, que o sistema funciona. Uhum. 2, que um sistema árido e técnico também pouca gente se interessa, porque também dá trabalho, é ao contrário de coisas mais festivas. E 3, eu fiz uma opção por seguir eticidade, socialidade e operabilidade. Um código claro quanto às categorias jurídicas, a chamada operabilidade. Um código baseado nos preceitos éticos, boa-fé objetiva, e um código em que o nós tem uma prevalência sobre o eu, porque o social sobre o pessoal. Reale. Ou seja, 3 pilares. Seguir os 3 pilares do professor Reale. E segui uma outra ideia. Eu estava atualizando e não criando nada novo. E, portanto, uma atualização, ela passou por ideias, talvez de 3 grupos, como eu tenho dito. O primeiro grupo eram problemas. Por que problemas? Coisas que a lei era clara, mas a doutrina não era. Tá. E daí eu precisava arrumar a lei de acordo com a doutrina majoritária. Coisas em que a lei não era clara, e não era desde o tempo do Bevilacqua, onde eu fui atualizar, é um contrassenso que eu vou te dizer, voltando antes do Bevilacqua, ou seja, voltando na Sérgio de Almeida. Atualizamos para o passado. Atualizamos para o passado, e que no fundo aí a atualização é o verbo errado, atualizar é o verbo errado. Eu fiz, na verdade, um ajuste de rota, e eu fui muito cuidadoso. Artigos que a doutrina diz assim, isso quer dizer isso, aquilo quer dizer aquilo. Mas, na verdade, o que queria dizer melhor era o projeto Bevilacqua. Eu voltei no projeto, transcrevi o projeto. Então, é um desvio de... Eu chamaria uma correção de rota mesmo. Então, aqui, a lei tinha problemas. Onde mais a lei tinha problema, por exemplo? Imputação no pagamento, quando as 2 dívidas se vencem na mesma data, da mesma onerosidade, o Código Comercial tinha uma solução, que o Código Civil revogou, eu trouxe de volta o que estava no Código Comercial. Então, esse primeiro ponto, que são os ajustes de rota, e ajustar o que a doutrina divergia, eles são de relativa simplicidade. Porque havia, quer dizer, vamos lá, havia enunciados que davam um esclarecimento, eu conhecia os problemas por força dos meus estudos e sabia qual era a solução, que também não é minha. Então eu diria que nessas primeiras 2 etapas, Rogério, as soluções não foram minhas. Eu dei soluções da doutrina e dei soluções realmente de história dos projetos para arrumá-los. Agora, o que acontece? Existiam temas lá na teologia das obrigações que daí eu vou pôr o papel da criação. Então daí não é ajuste de rota e nem uniformizar a doutrina. Aí é inovação.
Um dos debates que interessam aos nossos ouvintes, muitos advogados, é a questão dos honorários contratuais. O Código Civil no 389 fala honorários de advogado. No 394, honorários de advogado, para mora e para inadimplemento. Bom, e os honorários contratuais? São ou não são devidos pela parte sucumbente? Ou mais que isso, são ou não são devidos por uma parte que, por exemplo, em matéria condominial, tem muito advogado que só faz cobrança extrajudicial condominial. E ele apresenta na conta para o devedor, que é uma unidade autônoma, a parcela do condomínio, os juros, a correção e os honorários que a empresa permitiu que ele... o condomínio permitiu que ele cobrasse. Esses honorários contratuais são altamente polêmicos. E são polêmicos por várias razões. A primeira é porque quem diz que eu sou obrigado a pagar o que o outro contratou? É um problema de relatividade dos efeitos do contrato. Eu posso bater meu carro em alguém, esse alguém tem um dano de R$2.000 e ele opta por contratar o professor Tucci como advogado que vai cobrar 20. Você vai falar, não, Simão, pro cliente, 2.000 eu não faço, não, mas eu vou pagar 20, porque depois eu vou cobrar do Simão. Então, eu pagaria um dano de 2, uma sucumbência, vamos por 10%, 2.200. Vai, juros de mora, vai, que chegasse a 3. Agora eu vou pagar 2 mais o professor Tucci. Porque o professor Tucci não vai cobrar 2, vai cobrar 20. Essa é uma questão altamente polêmica e que vai dar bastante confusão. Mas eu, como eu fiquei muito sozinho, os meus diálogos foram muito poucos, eu, na verdade, conversei com pessoas que eu acho que são pessoas que pensam bem o sistema. E havia entre elas um consenso que os honorários contratuais deviam ser cobrados. Não era minha vontade. Sei. Não era. Mas não vou votar contra o que eu sugeri, evidentemente. Então ficaram lá, honorários contratuais como verba devida pelo devedor, como consectário da mora ou do inadimplemento. Tá lá. Eu criei um parágrafo que já era enunciado do CJF, mas que, a bem da verdade, não era aplicado pelo STJ, se não em situações excepcionais. Não é aquela que pegou e que todo mundo aplicava. Certo, Então ficamos com essa novidade que eu acho de extremo relevo, de extrema relevância e de extrema importância para o advogado, e que no fundo era um enunciado e que eu transformei em parágrafo de lei. Resolvi uma questão que me parecia necessária da seguinte maneira, que era viabilizar um debate mais saudável sobre a taxa de juros. Aliás, Perfeito. Faço aqui uma observação de público, está no relatório, o Rogério me ajudou a pensar e fiz 3 opções à comissão, quer dizer, aos relatores gerais, para ou deixar 0,5% ao mês, como era no Código 16. Taxa fixa, ou 1%, ou uma taxa variável. Construímos lá uma fórmula. Não sei qual vai ser a opção dos relatores gerais, mas aí, Rogério, eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer. Eu enxerguei o meu tamanho minúsculo num debate enorme, que é um debate de economia pública e privada. Quer dizer, não é o professor Simão, nem a comissão que vai resolver, desculpe. O interesse disso no Congresso é de 100%, ou seja, claro. O que me pareceu razoável, Rogério, quando você lê esse meu relatório, você, Rogério, que é um estudioso, disse assim, o Simão pensou bem. Não o Simão decidiu. Sim. O Simão pensou. O Simão ofereceu subsídios para o debate. Eu não queria que o Rogério olhasse assim, nossa, isso aqui que o Simão fez é uma bobagem, tá tudo errado. Para harmonizar um artigo tão discutido, se não o mais discutido nos últimos 20 anos. Porque é o único que não tem ainda leitura do STJ Pacífica. Porque sucessão do cônjuge, companheiro, STF... Tiveram turbulências, mas esse não. Tanto que eu falei, bom, ouvi, inclusive, esse eu fiz questão de participar de audiência pública com terceiros. Fui convidado para falar com pessoas da FEBRABAN. Então expus, tá tudo gravado. Esse, Rogério, foi aquele artigo que eu fiz questão de não... Porque assim, repito, uma discussão sobre solidariedade passiva do 263, parágrafo 2º, tem anunciado, eu tenho uma convicção, eu sei qual é a doutrina majoritária, eu aderi à doutrina majoritária porque também é a minha. Eu não levei isso para audiência pública, mesmo porque não houve ninguém que falasse. Apesar, a bem da verdade, que a professora Doris, na audiência de Porto Alegre, e o professor Luciano, na audiência de Salvador, mandaram depois por escrito, pontos relevantes sobre essas questões que eu chamaria de doutrinárias. Agora, os juros não. É um debate nacional. E com essa minha leitura de que eu só tinha que contribuir para o debate, eu fiz o que tinha que fazer. Perfeito. O que os relatores gerais apoiarem, eu vou apoiar. Eu não vou nem discutir o tema. Para mim, assim, é a proposta 1, é a 2 ou a 3? Professor Simão, as dê 3 acordo. opções estão lá. Porque eu sei que o debate é nacional. Então, os juros ficam resolvidos com críticas ou sem críticas. Sempre haverá críticas.
E também, Rogério, esse encontro com a Febraban foi bom porque eu percebi que não adianta também argumentos quase retóricos sobre os juros, do tipo assim, mas os juros têm que refletir a taxa Selic, porque se eu, Simão, não pago ao Rogério, o Rogério está sem o dinheiro. O Rogério vai precisar tomar esse dinheiro no banco. Então ele vai pagar a taxa Selic. Logo o Simão tem que pagar o que o Rogério pagará. Só que a gente sabe que isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque quando eu sou pessoa física e entro no vermelho, eu vou pro cheque especial. Eu não vou pra taxa Selic. Se eu estiver vivendo dos meus aluguéis e naquele mês meu inquilino não me pagar, eu tenho que pagar minhas contas, eu vou entrar no cheque especial. Ou eu vou tentar um empréstimo com o banco que também não vai ser Selic. Então assim, isso é uma realidade dos empresários e eles querem transferir para as pessoas. O problema é que os juros no Brasil não são juros das empresas devendo para os bancos. São juros da Dona Maria que não pagou aluguel pro seu João. Então, certo. Vamos dizer assim, a amplitude do alcance dos juros legais não é só para a Febraban e nem só para os devedores empresários. Então, isso precisava estar no projeto. Uhum. E eu tentei fazer isso com uma das opções. Mas assim, os juros não me tiram o sono. Porque o debate é tão amplo, ele é tão complexo, que eu quis não fazer feio. Eu quis mostrar como eu pensava o sistema, entendendo as suas dificuldades. Tô contente, qualquer que seja a solução. Só que daí tinham coisas no projeto, tinham coisas no código, que a nossa experiência como professor, parecerista e árbitro, quando eu sou, a gente sabe que deram errado. Eu vou te dar um exemplo que deu errado. A cláusula penal. A redução da cláusula penal... 413. Deu errado. Deu errado. 20 anos depois, deu errado. E eu vou explicar porque deu errado. A redução pode ser equitativa, se for desproporcional, ou se houver... Cumprimento parcial. Isso. Cumprimento parcial, reduzir multa, vamos chamar a cláusula penal de multa só para facilitar. Faz algum sentido. Faz todo. Aliás, o que é uma lógica da locação, quer dizer, 3 aluguéis para 3 anos, aquela coisa, né? Ficou 2 anos, a multa cai para um aluguel. O mercado locatício, aliás... Há uma proporção ao tempo. Uma proporção que tem sido aplicada e que se a redução do código é por equidade, não é por proporção, mas quem cumpriu mais tem que ter algum desconto na multa. O problema é essa tal desse excesso de acordo com o tipo de obrigação. Isso gerou uma interferência indevida sobre o conteúdo dos contratos, mormente os empresariais com partes hipersuficientes. Eu dei pareceres, eu posso contar, não o caso, mas o parecer, em que havia uma aquisição de controle de uma empresa. E que havia cláusulas penais para obrigações especificamente descumpridas, não era uma cláusula só para o preço. E eram pesadas porque havia um interesse das partes, da parte que sugeriu a multa, em que seu nome não fosse imaculado. Era uma questão de nome da empresa. Então a multa era alta, mesmo porque a obrigação era muito simples, Rogério. Era informar uma coisa por e-mail, não era uma coisa que para eu cumprir a prestação. E a outra parte ignorou o contrato. Tá aí no contrato. O Tribunal Arbitral baixou, porque ela é excessiva de acordo com a natureza da obrigação. Bom, então, eu tô dizendo, aquilo compromete meu nome como bom pagador. Eu não quero... Não, mas para nós é demais. Então, a redução da cláusula penal, por ser excessiva à luz da obrigação principal, não pelo cumprimento parcial, ou cumprimento de pedaços das obrigações. Esse, eu fiz questão de criar um parágrafo único dizendo que o juiz e o árbitro, quer dizer, o adjudicador, não poderia reduzir. Nos contratos paritários e simétricos. Mas por adesão. Bom, por adesão até nula a cláusula. Por adesão é nula, porque tem um que impõe e outro que aceita. Mas a minha preocupação, Rogério, foi, em 3 ou 4 dispositivos, separar um pouquinho. Nem todo contrato é o da Dona Maria com o seu João. Os 2 hipossuficientes sofredores, que é o aluguel. Sempre exemplo, né? Da velhinha que só tem um imóvel e o locatário que só mora naquela casa. Os 2 sofredores. Eu acho que tem contratos empresariais gigantescos em que o juiz não deve se meter na cláusula penal. Mesmo porque essa cláusula penal decorre do equilíbrio econômico do contrato que é explicado pelas partes. Claro. Ele é explicado. Isso é uma coisa que eu achei que fosse dar uma confusão e que aceitou-se assim, Rogério, tranquilamente. É mesmo. Tranquilamente até o momento. Tranquilamente. Todo mundo entendeu, porque eu acho que veio um pouco da experiência mesmo, que deu errado. Deu errado. O segundo ponto que eu não me conformava como professor, e desde o tempo que eu era seu professor, quando eu dei a aula de cláusula penal e astrante, a multa combinatória e a cláusula penal, eu dizia que reduzir astrante por aplicação analógica do 412, que o valor da multa da cláusula penal não pode exceder da obrigação principal. Era um erro evidente.
Numa função coercitiva, o valor da obrigação principal é irrelevante. Eu vou dar um exemplo clássico do apartamento. É antigo. A consultora se negava a passar a escritura para o comprador que havia quitado o preço. E por quê? Não sei, nunca estudei o caso. E ele vai e consegue uma multa diária. E a consultora não faz. A sentença confirma a multa diária. O acórdão confirma a multa diária e vai para o STJ que confirma a decisão. Só que diz assim, não, a multa diária não pode ser maior que o valor do apartamento. Mas pera um pouquinho só. Você não perdeu em primeira instância? Você não perdeu em segunda instância? Você não perdeu no STJ? Por que você não fez quando você devia fazer? Por que você vai se valer? Ah, mas é enriquecimento sem causa. Pera aí um pouquinho só. Sem causa, não. A causa chama-se descumprimento de uma pressão de fazer com uma multa combinatória. Exato. Então, assim, causa tem e é jurídica. Então, a aplicação do 412 às astrantes é um erro técnico. Não é aquela tem duas correntes. É um erro técnico. E, para minha surpresa, eu pus no projeto a não aplicação à multa processual e todo mundo aceitou. Quer dizer, quando eu digo todo mundo, assim, os relatores gerais aceitaram, o ministro Salomão aceitou. Então foram duas coisas que são, para mim, conquistas de melhoria do sistema que, bom, se também houvesse alguma discordância, poder ter havido alguma emenda. Só houve uma emenda do professor Rosenwald que aboliu o 412, mas aí é uma questão muito mais complicada. Permite causas penais acima da obrigação principal. O que é um problema, né? Porque tem sempre a Dona Maria com o seu João. Não é só para as empresas, né? Então as questões... É porque assim, não, para as grandes empresas não faz sentido, é verdade, não faz. Você imagine, eu sempre dou o velho exemplo da minha tese de mestrado, a Ford comprando pneu da Pirelli. Milhões de reais por ano. Podia ter milhões, mas o problema é que o contrato não é só esse, né? Sim. O contrato é o seu João e a Dona Maria, que são contratos civis, que não são consumeristas. Porque consumeristas têm regras próprias. Tem contratos civis em que nós temos que ter cuidado. Por exemplo, uma compra de um carro usado do Simão pro Rogério. Eu não sou vendedor de carro usado, portanto não sou fornecedor. Esse é um contrato civil e as pessoas compram móvel. Aliás, veja o LX Mercado Livre. O que se compra de coisa usada de quem não é vendedor, pelo amor de Deus. Então, assim, esses cuidados eu tive. Agora, se você quiser saber, assim, o que me deu mais prazer foi ter podido criar, com a ajuda do Sérgio Nascimento, seu colega de turma e meu orientado, 4 artigos de seção da posição contratual. Isso foi pedido do Tartucci, porque ele achava que era da minha comissão. Eu achava que não, era da comissão de contratos. Mas no debate em Brasília, estávamos eu e o professor Pianovski lado a lado, e eu perguntei à comissão, à relatoria geral, fica comigo a elaboração dos artigos de seção da posição contratual ou com a comissão de contratos? A subcomissão de contratos, se não queremos, fica com você. Bom, foi me dada a função, o encargo, e eu fiz. Quer dizer, pedi ao Sérgio para estudar o tema. Tinha sido a dissertação de mestrado dele, né? Seção da posição contratual. Ele tinha. Eu fiz pequenos ajustes de linguagem que eu não gostei, de detalhes. E apresentei, e o Tartucci e a professora Rosa disseram que ficou muito bom. Gostaram do que eu fiz. Interessante. Então, basicamente, Rogério, até o presente momento, eu sei que eu não devia datar tanto, mas enfim, nós temos que... O projeto não existe ainda, porque existem subcomissões que apresentaram projetos parciais. Então, como não existe um projeto de código para falar o projeto, até o momento, eu fiquei bastante satisfeito com esse trabalho, porque o feedback dado pelos relatores gerais, pelo ministro Belize, que é o vice-presidente, pelo ministro Salomão, na reunião que nós tivemos aí, à porta, só nós, foi um feedback assim: Simão, seu trabalho para nós ficou muito técnico, muito bem feito, não há grandes questões. Acho eu que nós vamos enfrentar um debate que eu não queria enfrentar com a professora Rosa a respeito de trocar a locução com culpa ou sem culpa de vários artigos da parte geral, do Doutrina Geral das Obrigações, desde 233, 234, 235, TALI, que são vários, por imputável e não imputável. Eu acho que eu vou ter esse debate e eu expliquei nessa reunião fechada que a minha leitura do sistema das obrigações é que ele era muito bom e que ele tinha que ser trocado no que precisava muito ser trocado. Por exemplo, Rogério, eu não troquei, que é um erro de português, quando o código usa o mesmo por este ou por esse. Não troquei. Porque dá para entender o que é o mesmo. Ah, mas o português melhor. Tá sim no Bevilacqua, tá sim no Reale, não sou eu que vou mexer. Ah, mas poderia arrumar um português. Eu não mexi em nada em que você lê a doutrina sabe o que está dizendo. Você lê a jurisprudência, ela sabe pra que mexer. Porque eu digo uma coisa aos amigos.
como eu ouvi na faculdade de Direito. Uma penada do legislador... Derruba uma biblioteca inteira. Uma penada. É verdade. Então, se a gente não fizesse nada no código, só trocasse sem culpa por imputável numa leizinha, acabava com direitos e obrigações, porque nós íamos precisar começar tudo de novo. E assim, como eu sei que nós vamos ter muita briga em família e sucessões, muita briga em responsabilidade civil, eu achei que onde eu podia deixar o que estava dando certo, não seria eu a mexer. Porque aqui cabe uma nota que eu faria ao final, mas eu vou falar agora para não esquecer. Claro, diga. A nota que eu queria fazer agora é a seguinte: quando você está numa comissão de 30 pessoas, ou 35, a nossa responsabilidade, e foi uma coisa que pesou, viu, Rogério? Porque no Instagram, ai, professor, se o senhor tá na comissão, vai dar tudo certo. O senhor tá na comissão, vai dar tudo certo. O senhor é nosso fiel da balança, tal. Você sabe disso porque você trabalha em comissões. Eu trabalhei em comissão da faculdade, eu trabalhei na congregação. O voto meu é um voto, certo? Claro. Como o seu voto no conselho é um Sim. voto. Aliás, no seu escritório também é um voto. Uhum. Seu pai e sua mãe se reunirem com os outros sócios, você fala não, eles falam sim, você está derrotado no seu próprio escritório. Como eu já fui, várias vezes. Então, a ideia de que eu estou numa comissão é de que eu faço parte de um dos 35 membros. E o que eu precisava deixar, porque realmente foi muito importante para mim, era o meu relatório parcial, que é esse que está entregue, está publicado, e as minhas emendas. Porque alguém vai dizer, mas será que o Simão não viu isso? Claro que muita coisa eu não vi, mas o que eu vi, eu publiquei. O que vem daqui para frente é um trabalho político. Primeiro, dentro da comissão, que é 35 pessoas entenderem um caminho. E depois, isso vai para o Congresso e que aí tá o povo legitimamente representado para, inclusive, não aprovar nada. Claro. Para, inclusive, falar, vamos aprovar o artigo do 263 do professor Simão, que é inócuo. E aprova um artigo. E muda um parágrafo. A partir daí, o controle não é meu. Mas o meu medo era que alguém amanhã abrisse a subcomissão de obrigações e dissesse, Simão, você errou. Vou te dar um exemplo. É bem técnico, eu não vou entrar em detalhes. Na assunção de dívida, eu precisei reescrever os artigos, porque o código tem 5 artigos e todo mundo diz que estão todos errados. Todos. Aliás, não sou eu. Todo mundo que você lê. Então eu ajustei. Ajustei como? De acordo com os meus estudos e com um pouco de doutrina portuguesa. Daí recebi uma objeção de um sujeito que é muito estudioso. Simão, aqui você foi muito tímido, você podia ter feito isso, isso, isso. Falei, não. Se eu fizesse isso, ia abrir flanco para outro debate que nós não temos no Brasil, que é esse. Ah, verdade. Então, assim, eu não recebi até agora, posso receber ainda, críticas aos artigos quase 200, 233 a 420, que alguém dissesse, não, Simão, mas aqui você pensou mal. Eu recebi essa discordância de uma pessoa e estou esperando receber das demais. Não recebi. Não recebi. Aliás, vou repetir. As emendas que eu recebi do professor Rosenwald são todas de responsabilidade civil. Ou seja, em teoria geral das obrigações... Não houve tá intocado por enquanto. Comentário. Não houve nenhuma crítica. Não houve nenhum amigo da comissão que me ligasse e falasse, poxa, Simão, mas você não pensou nisso? Até agora, não. Então eu acho assim, eu cumpri minha função. Agora, só a segunda parte da pergunta, Simão, e o resto? Bom, o resto é o resto, né? O resto é muito confuso. É muito difícil. Porque nós temos aí, por exemplo, um livro de família que foi feito e pensado por Torquato Castro em 2 pedaços, direito pessoal e direito patrimonial, como todos nós sabemos. E a comissão resolveu voltar à dinâmica do Código 16. Onde tem casamento, tem começo, meio e fim. Ou seja, casamento, parte dos proclamas, celebração, divórcio, patrimônio, tudo numa sequência. Ou seja, voltar no Código 16. Mudar o nome do livro para o direito das famílias. Isso é um problema técnico, eu já expliquei, porque das famílias exclui algumas. Porque das é de artigo determinado. Eu estou dizendo que só as famílias estão. Então eu estou pensando famílias, já expliquei isso. Aliás, o Fachin dizer isso. Que o das famílias é um problema. O de família é qualquer família que seja. Agora o das são famílias moldadas, tipo forma, molde. Mas eles optaram por isso. Optaram por coisas na guarda que eu acho muito difícil passar. Eu acho que o livro de família projetado, pensado por eles, vai ser um dos mais modificados pela Relatoria Geral. É? Ah, eu acho. E não é porque eu tenho informação de bastidor, não. É porque vê-se um descontentamento explícito de conversas ou implícito assim na alma das pessoas quando leram o trabalho entregue. Acho que há muita coisa ali, principalmente de pessoal, patrimonial, Rogério, talvez nem tanto,
É porque o direito patrimonial de família tinha pequenos ajustes e eu não precisava, talvez, de grandes revoluções. A maior revolução é que o Rolf trouxe para dentro dele o alimento compensatório, que era a jurisprudência pacífica do STJ. Mas, assim, tirou a participação dos aquestos, que todo mundo queria tirar, que nasceu e nunca foi aplicada. E eu tive um caso, só que o juiz aplicou tudo a comunhão parcial e falou assim, não me encha o saco, que eu não vou estudar o tema. Tudo. Você já advogou já na participação dos aquestos? Não, nunca. Um caso que me apareceu, estudamos, apresentamos tese, você sabe o que é? Comprou depois do casamento é dos dois. O que veio doação e herança é de cada um seu. Quer dizer, assim, né? Na parte pessoal, eu acho que ali tem problemas, principalmente em guarda e visita. Acho que principalmente em afeto, que é uma coisa que depois, ao final, eu vou fazer uma nota. Acho que há problema, sim, de leitura de institutos que o STF leu, mas que caberia ao código alguma delimitação, no meu pensamento, e que a comissão segue praticamente repercussão geral do STF e põe, mas eu acho que aquilo precisa de alguma leitura. E sucessões, o grande problema é a chamada concorrência sucessória, né? Porque o 1829 criou uma regra que divergia do sistema anterior, em que nós tínhamos descendentes, ascendentes, cônjuge, eu posso ter por barra companheiro, por causa das leis da união estável, e depois colateral. E a concorrência era no usufruto individual, né? O código trouxe concorrência no patrimônio, criou um condomínio, descendentes com cônjuges, como regra, salvo alguns regimes, depois ascendentes com cônjuge, todos os regimes. O STF disse que isso está equiparado para companheiro, então ficou cônjuge, companheiro, cônjuge, companheiro. Terceira posição, cônjuge, companheiro, o STF mandou. E quarta, colateral. É assim, Rogério, mexe na concorrência ou tira a concorrência? Eu vou para um ponto para frente e volto para trás. Tirou-se o cônjuge da qualidade de herdeiro necessário, que foi o maior erro do sistema, que não havia aceitação social, porque quem faz testamento não queria aquilo, e quem não faz testamento não faz, então o cônjuge concorre. Então a concorrência vem para os que não querem testamento, e os que querem testamento não podiam excluir o cônjuge como herdeiro necessário. Tirou-se. E eu acho que isso não vai ter dúvida nenhuma. Porque é uma coisa assim, você não se só tem jeito de família, mas sua mãe tá lá à frente, não tem uma pessoa, um advogado, um empresário que eu converso e falo assim, nossa, que pena que tirou o herdeiro necessário. Quase, eu acho que vai ser, se isso for aprovado sozinho, aliás, só isso. Também se sair só o 1845 mudado, é uma explosão de alegria. São 3 dias de carnaval. Dificilmente alguém vai querer voltar nisso. Porque percebeu-se que isso é um erro jurídico grave no sistema brasileiro. Agora, a concorrência, ficar ou não ficar, a partir do momento que você tirou o cônjuge de necessário, e que logo o companheiro não será, porque nem o cônjuge o é, vem um problema. Mantém ou não mantém a concorrência. Aí, meu querido amigo, aí tem para todos os gostos. Você já foi ao restaurante em Portugal para comer bacalhau. São tantos os tipos que você não sabe para onde você sai. Aqui, tá que nem bacalhau em Lisboa. Tem solução para todos os tipos de ideias. E, aliás, as pessoas têm ideias mirabolantes sobre esse tema. Ideias sem teste social, nem jurídico em outras leis. São ideias. Você acorda um dia e fala assim, hoje eu tive uma ideia para o cônjuge. Por que o cônjuge não concorre com relação aos terrenos florestais no Acre? Só isso. Não, lá é a reserva. Então vai ser sobre os animais de estimação. O resto não concorre, o cachorrinho e o gato. Então, quer dizer, aqui é um achômetro e um chutômetro que não tem tamanho. A subcomissão fez uma opção e que não ficará para o relatório final, porque isso eu posso informar, de concorrer sobre os bens comuns. Tá. O que é um erro para mais de metro. E eu não vou entrar aqui, porque esse programa é sobre isso. Um dia você quiser falar, Simão, fale mal da concorrência, eu venho aqui falar. Tá bom. Ou Simão, explique a concorrência... Só sobre sucessões. Só sobre sucessões. E explique por que não dá para concorrer sobre o bem comum. Não dá. O Vilaça tinha uma resposta, nosso querido mestre, 86 anos, quando eu perguntava uma coisa que era muito furada, ele fazia assim, Simão, aí não dá. E ele cutucava assim o ombro. Esse aí não dá porque não dá. Eu poderia explicar historicamente as ordenações filipinas, eu poderia explicar Feliciano Pena, mas é assim, não dá. Acabou. É um debate simples. Tanto que a subcomissão conseguiu desagradar toda a comissão. Então é um trabalho que é uma solução genial, talvez com J, mas não dá. Não dá porque não tem adesão social.
não tem adesão histórica, nega o direito sucessório de todos os países de família romano-germânica. Então é uma coisa assim, que era como ser meeiro, ser concorrência só nas terras de madeira no Acre, ou de soja em São Paulo, ou dos animais de estimação, ou da cama e do elevador. Então, por isso, sabe? Assim, é uma concorrência esdrúxula. Uma concorrência absolutamente esdrúxula. Tá? E é um erro de concepção. Isso vai mudar. Agora, o que vem depois? O que vem depois? Professor, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, infelizmente. Mas, recentemente, o professor fez alguns comentários em um artigo sobre a questão do afeto, que foi uma questão muito importante nos primeiros anos do Código Civil, um tema muito discutido, uma valoração do afeto que parecia ser bastante aceita pela doutrina e 20 anos depois parece que não era bem assim. Explica essa questão. Eu queria terminar a nossa conversa com esse tema, até para poder dizer uma coisa para quem nos ouve, né? O direito civil, ele só é tão longevo na sua existência, por exemplo, a regra do 234 está no Código de Hammurabi, mesmo, com todas as letras. E eu tive a honra de, uma vez, ver na Alemanha uma exposição sobre Babel e tabuletas em argila do contrato de mútuo de sementes. Quer dizer que o contrato de mútuo só se aperfeiçoa com a entrega das sementes. Quer dizer, o que está no código de hoje estava lá na argila da Babilônia. Que ninguém sabe onde ficava a Babilônia. Aliás, tem o Alexandre o Grande, é bom que vejam onde ficava a Babilônia. Ele só é tão longevo porque ele é construído em bases sólidas. Sólidas. O civilista, ele não corre, ele anda. E ele anda devagar. Essa é a grande crítica. Mas o direito civil é velho. Talvez por isso durou tanto. E talvez por isso tenha dado conta de tantas coisas. Agora, há coisas que a gente precisa realmente pensar, porque a sociedade muda. E família romana não é a família brasileira nem do século XX. Talvez a família romana e a família brasileira do século XIX fossem iguais. Mas o século XX virou. Virou porque a sociedade mudou efetivamente. Um dia, falando sobre direito das famílias homoafetivas, alguém disse assim, o senhor está dizendo que isso é novidade. Na Grécia já era assim. Isso numa estupidez histórica, assim. Eu não respondi, eu falei, o senhor estude a Grécia antes. Que isso é uma estupidez histórica, dizer que as famílias homoafetivas da Grécia, quer dizer, mas Alexandre Magno já tinha relações homossexuais. Eu não falei que a homossexualidade surgiu agora. Não é isso. Então é melhor estudar melhor. Até a relação do Adriano Quantino, etc. Mas como hoje graça uma ignorância geral de história, essas questões precisam ser relidas à luz da sociedade atual, como foram bem relidas na família homoafetiva. Família homoafetiva é família e ponto. Tanto que eu sou terminantemente contra escrever em livro da união estável homoafetiva. É da união estável. O primeiro parágrafo. Pode ser homoafetiva ou heterossexual. Depois tudo é igual. Então essa coisa de ficar falando da união homoafetiva, da adoção por casal homossexual. Quer dizer, eu sou contra. Casais homoafetivos adotam, ponto. Porque quanto mais você fica frisando o adjetivo, mais você tá pondo como diferente o que é igual. Agora, o afeto era uma questão jurídica linda. Por que ela era linda? Porque ela nasceu numa situação linda. Em que alguém fala assim, querida, vamos nos casar? Que é o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não tô dando um caso hipotético, vamos. Só que eu tô grávida. Chá comigo, o filho é meu. Não, mas tem certeza? Eu tô grávida do João. Ele quer assumir a criança? Não, ao contrário, ele quer que eu faça aborto. Não, então o filho é meu. Então casa-se. Ele registra o filho como dele, registra, vai ao registro civil, declara que o filho é dele e é meu. Briga com a mãe da criança e fala, agora eu não quero mais ser pai. Não é que ele se divorcia só. Ele quer anular por força da ausência de DNA. Foi aí que surgiu o afeto. E eu era um entusiasta grande. E tem que ser. Por quê? Evidente. Vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. Se alguém quer ser pai e opta por ser pai, por adoção normal, ele não pode se arrepender depois paternidade e desadotar. provisória, me parece. Paternidade provisória. Se ele opta por ser pai na chamada adoção brasileira, que é a paternidade socioafetiva, ele é pai. Não é pizza que você devolve depois de 7 dias. Então, ela nasce, e eu tive entusiasmo genuíno quando, por exemplo, aquela criança aqui de São Paulo, que já era um jovem, conseguiu, ao lado da mãe falecida, colocar como mãe a madrasta. Porque quando o pai se casou com ela, ele era um bebê. A mãe morreu no parto. Então ele era um bebê. Ele tinha meses de vida. E aquela mulher era a mãe. E o juiz de Santo Tomás disse, não. Então você tira a mãe biológica e põe a afetiva. Não, eu quero as duas. Por quê? Porque aquela senhora que morreu tem pais, tem irmãos, eu tenho uma família biológica, não é porque minha mãe morreu que eu sou menos primo, menos neto. Então
Eram decisões, Rogério, maravilhosas. Porque elas punham fim a um debate que me parecia ilógico. Uhum. Só que daí, para chegar na perversão que chegou, foram 5 minutos, né? O IBDFAN colaborou muito com isso, porque o IBDFAN, muito entusiasmado e com pouca ciência, começou a dizer que tudo era afeto, a ponto de não haver mais adoção no Brasil, né? Por que você vai adotar? Por que você vai ter uma fila de adoção se você pode pegar qualquer criança de qualquer pessoa e virar pai? Esse artigo eu chamei de uso capião de filho alheio. E você sabe onde está a perversão? A maior perversão está, sabe onde, Rogério? Nos divorciados. Por que está a maior perversão? É uma questão psicanalítica pura. O casal se divorcia e tem um filho. O pai e a mãe continuam pais e mães presentes, atuantes. O marido ou esposa de um deles assim: mas peraí, eu não tenho filhos com você. Você tem filha com a outra, ou filho com a outra. Eu sou menos na sua vida. Eu quero ser pai e mãe. Mas não de um filho próprio, do outro, que já é seu. Porque naquela paternidade ou maternidade eu não tenho participação. E não tem. Porque é segundo esposa, segundo marido, ou companheiro ou companheira. Mas não é pai. Uma confusão de parentalidade e conjugalidade. Então agora nós estamos cheios de ações de uso capião de filho alheio. Cujo nome é: eu sou madrasta? Não. Eu sou mãe socioafetiva. Eu sou padrasto? Não. Eu sou pai socioafetivo. Só que, Rogério, esses casamentos terminam. E eu uso o capi filho alheio e depois eu quero chutar o filho alheio porque, afinal, eu não sou mais mulher ou marido do João ou da Maria. Agora e o filho? É do João e da Maria. Quer dizer, é o que eu pus no final do artigo. É a porta aberta para o abandono afetivo. Eu tive um caso que eu conheço de uma pessoa muito amiga que quis usar o capi filho alheio quando terminou o namoro. Namoro. E eu disse assim: não faça isso. E ele fez. Só que veio o raio de luz na hora certa, ele desistiu. Mas hoje ele não sabe nem onde estão essas pessoas. Então, o afeto está pervertido por questões de dinheiro. Eu não quero um pai, eu quero herança. Eu já tenho um pai socioafetivo. Não, mas o biológico é mais rico. Então, soma, eu ganho 2 heranças. É isso que levou a produzir o artigo e leva a uma reflexão que eu deixaria para finalizar minha conversa. O civilista não pode ser irresponsável com o sistema. Nós temos que ler o sistema de maneira harmônica e não de maneira caótica. Toda leitura caótica do sistema, ela é destrutiva do próprio sistema. Tem um amigo, que agora é conhecido, que sempre no nosso grupo de WhatsApp escreve contra a propriedade privada. Ele está errado de chamar de civilista, ele devia ser publicista. Porque propriedade privada está na Constituição e no Código Civil. Se ele acha que isso é um erro, ele vai para o direito público. Reforma-se a Constituição e começamos o stalinismo. Se você é a favor desse afeto, é porque você não tem responsabilidade jurídica sobre o que você escreve. E por isso que eu, depois de ter escrito texto e texto sobre afeto, eu reescrevi fazendo um meia-culpa. Mas foi um meia-culpa de um inocente que acreditava que nós estamos colmatando lacunas sistêmicas. E não chegando nessa deturpação categorial que nós chegamos. Deturpação categorial. Sabe o que é mais interessante? Eu recebo WhatsApp, mensagem no Instagram: parabéns, professor. Só que ninguém se posiciona, você tá entendendo? Ou seja, o parabéns é na surdina, ninguém se posiciona. Mas com o tempo a gente vai resolver essas questões, com certeza. Professor Simão, eu ia pedir um encerramento, mas eu acho que não poderíamos ter encerrado de uma forma melhor. Muito obrigado. O papo foi sensacional, eu diria. Claro que a gente poderia ficar aqui algumas horas. Nossa Senhora. Só sobre sucessões. Podemos fazer um outro episódio sobre família. Não faltarão oportunidades. Direito dos animais. Direito dos animais. Tem muita coisa. Tem muita coisa. A reforma do Código Civil continua. A gente espera o melhor. É um processo democrático e por isso não vai ser tão fácil assim. Mas veremos os próximos passos. Que, aliás, para terminar, foi a crítica quando houve o debate com o professor Junqueira com o professor Moreira Alves, daquele famoso evento de Campos do Jordão, em que houve uma troca de rusgas, mais jurídicas, evidentemente, em que o professor Junqueira disse da demora da tramitação do Código Civil atual, e o Moreira Alves respondeu: código rápido só em ditadura, né? Só em tirania. O do Napoleão foi rápido, mas afinal tínhamos o imperador. Obrigado pelo convite mais uma vez, estou à disposição da ASP. Muito obrigado. Bom, esse foi mais um episódio sobre a reforma do Código Civil com o professor José Fernando Simão. A gente fica por aqui.
Acompanhe os próximos episódios nas plataformas, no YouTube, no Spotify. Muito obrigado e até a próxima.